ter a vontade e toda aquela comunicação que a Beatriz Costa acabou de demonstrar. Portanto, hoje vamos aprender um bocadinho sobre debate competitivo e comunicação em público com Ari Ferreira da Cunha, que já treinou e aconselhou várias sociedades para debates em mais de 10 países e ganhou inúmeros prémios internacionais, como o Campeonato Mundial Universitário e ainda o Torneio de Oxford. É o Ari Ferreira da Cunha, como já disse, e com ele está o professor Pedro Cerqueira Gomes para moderar esta conferência. Muito obrigado a todos. Eu acho que o percurso que me levou até aqui é muito pouco óbvio, pelo menos para mim. Quando eu era pequeno, e vocês lembram-se que era o pirilampo mágico. É uma coisinha deste tamanho que se comprava e que o dinheiro revertia a favor de umas instituições de solidariedade. Acho que ainda hoje isso existe. E para terem uma noção do quão... A Marta Bateira estava a dizer que era uma pessoa que era um bocado tímida, uma pessoa que não tinha grande confiança. Para verem o extremo a que isso chegava, no meu caso, quando a minha mãe devia ter uns 3 ou 4 anos. Um dia chega a casa com um desses bonequinhos e diz: Pedro, a minha mãe trata-me por Pedro, eu tenho aqui um boneco e esse boneco serve para ajudar crianças que têm dificuldades em aprender. Eu pego um boneco, olho para o boneco de um lado, olho para o boneco do outro, viro o boneco ao contrário e pergunto à minha mãe: mas mãe, em que é que isto me vai ajudar? Portanto, é mais ou menos esse o tipo de pessoa que eu durante muito tempo fui e que ainda sou um bocadinho, como aliás acho que ainda se nota um pouco. Então como é que uma pessoa deste género vai acabar por ser campeão do mundo de debate universitário e a dar conselhos às outras pessoas em debate e comunicação em, como estavam a dizer, 10 países? Eu próprio às vezes fico um pouco espantado como é que isso foi acontecer. É um processo que demorou algum tempo, e é um processo gradual, mas é um processo bastante deliberado. Eu acho que o debate competitivo foi uma componente muito forte desse processo. Hoje, certamente, não só não estaria aqui, como não estaria a dar aulas, como certamente não teria sido, não teria agarrado muitas das oportunidades pessoais e profissionais que tive na vida se não fosse o debate competitivo, e estou a isso muito, muito grato. E acho que, por essas e por outras razões, vale a pena eu vir aqui falar de debate competitivo e de comunicação em público, de forma a que vocês também agarrem mais oportunidades. Este vai ser o esquema da minha apresentação. Vou falar-vos do que é o debate competitivo, de porquê debater, como debater, portanto, quais são as regras do British Parliamentary Debate, que é um dos modelos de debate competitivo e aquele que nós usamos mais em Portugal. Diferentes tipos de noções, falar um pouco sobre a análise e estrutura dessas noções. E depois, no final, sobre como comunicar em público alguns conselhos que vos podem ser úteis. Então, o que é o debate? O debate é um método que define os termos em que vamos continuar a falar depois de percebermos que discordamos. Uma das coisas que eu mais detesto que me digam é concordamos em discordar. Não sei se são utilizadores dessa expressão, mas, por favor, evitem a sua utilização. Porquê? Porque isso é o bloqueador de conversa por excelência. Nós concordamos em discordar, portanto, estamos a simplesmente afirmar uma questão de facto, e isso bloqueia depois todo o resto da conversa. Ora, a nossa capacidade de estabelecer consensos, de negociar, de estabelecermos uma relação com as outras pessoas, depende muitas vezes da nossa capacidade de estabelecermos aqui alguma troca. De, através da conversa, estabelecermos alguma forma de troca. E umas vezes nós vamos ser convencidos, outras vezes vamos convencer os outros, outras vezes ambas essas coisas vão acontecer, mas nós temos de desenvolver formas de continuarmos a falar depois de percebermos que discordamos, senão eu fico estagnado, o outro fica estagnado e a sociedade também, como um todo, fica estagnada. Em segundo lugar, o debate é uma escola de cidadania. Eu acho particularmente importante dizer isto num país que se diz que não tem cultura de debate. É preciso lembrar, às vezes, que Portugal é um país que nos últimos 5 séculos teve metade desse período com a Inquisição, e nos últimos 100 teve cerca de metade desse período com uma ditadura. Cultura de debate, cultura de falar abertamente sobre os problemas de uma forma não dogmática é uma coisa que pode ser um pouco difícil de desenvolver nestas circunstâncias.
mas isso não é motivo para nós acharmos que somos geneticamente anti-debate ou que somos geneticamente incapazes de debater. Não, pelo contrário. As pessoas até discutem muito, debatem pouco, mas discutem muito. Portanto, eu não acho que haja aqui nada genético contra a capacidade dos portugueses de debaterem. Mas é preciso que o aprendam a fazer de uma forma sistemática. Encontrem um método para o fazer. E o debate é esse método, mas é também, por outro lado, essa escola, no sentido de um fórum que facilita e promove essa mesma aprendizagem. É uma forma de as pessoas aprenderem a ser cidadãos e cidadãs. É também um jogo de persuasão. Portanto, ganha, no contexto do debate competitivo, ganha um determinado debate quem for a equipa mais persuasiva. Isso, portanto, também desenvolve um conjunto de capacidades de análise e comunicação, como vamos ver. E, por último, o debate é uma comunidade global, aquilo que eu gosto de chamar um movimento. Eu gosto de chamar isto de movimento porque acho que, de facto, tem um objetivo, tem um propósito, tem uma direção. E essa direção é promover a tolerância, é promover a troca de ideias entre as pessoas, é promover esta cidadania ativa e participada. É por isso que eu acho que o debate competitivo é um movimento. E é um movimento à escala global, como vamos ver depois. Então, como é que começou o debate competitivo? O debate competitivo, pelo menos tal como nós o conhecemos, está começado há cerca de 200 anos no Reino Unido. Discute-se um pouco onde é que terá começado exatamente, mas entre Oxford, Cambridge e mais algumas universidades na Escócia, provavelmente terá começado por lá há mais ou menos 200 anos. E teve um percurso de expansão gradual, primeiro também no Reino Unido, depois pelos Estados Unidos, pela Austrália, pela Nova Zelândia, pela África do Sul, e depois começou-se a expandir mais para a Europa continental, para a Alemanha, nomeadamente, para a Holanda também, e hoje em dia está presente na grande generalidade dos países. Há projetos de debate bastante vivos, desde sítios como o Ruanda, a Malásia, tem um movimento de debate competitivo muitíssimo sólido. Aliás, a equipa que ficou em segundo lugar no Campeonato do Mundo, portanto, o Open, foi uma equipa da Malásia o ano passado. O Campeonato do Mundo realizou-se, portanto, vai-se realizar este ano na Holanda, realizou-se este ano na Grécia, antes disso realizou-se na Malásia, antes disso na Índia, antes disso em Berlim, antes disso nas Filipinas, antes disso no Botsuana, e antes do Botsuana, confesso que já não me lembro. Mas, de qualquer forma, isto dá para vermos que, de facto, estamos perante uma realidade global. Geralmente, há mais de 100 países a participar em cada campeonato do mundo, e há muitos que não participam no campeonato do mundo, como nós, em Portugal, não participámos durante alguns anos, porque é longe. Portanto, hoje, em quase todos os países existe um movimento de debate competitivo. Alguns estudos sobre o assunto dizem que deve haver cerca de 1.200, 1.500 sociedades de debates espalhadas pelas principais universidades do mundo. Se contarmos com as sociedades de debates do secundário, nas escolas secundárias, serão dezenas de milhares de sociedades de debates espalhadas pelo mundo. O que é que fazem as sociedades de debates? Promovem o debate, não só competitivo, geralmente competitivo têm de o fazer, ou devem fazê-lo, mas também outras formas de debate, mais em estilo de conferências, como nós muitas vezes estamos habituados, em géneros de discussão com stakeholders, ou com decisores políticos e stakeholders. Fazem também alguns projetos, às vezes, de solidariedade com base no debate. O DebateMate é um projeto, por exemplo, no Reino Unido, em que leva alunos das melhores universidades para as escolas mais complicadas do Reino Unido, cria projetos de debates lá, e tenta fazer com que essas pessoas adquiram perspectivas de futuro, que sejam cidadãos críticos, que também melhorem a sua performance académica, que descubram uma voz, que também muitas vezes é importante para pessoas que vivem em contextos em que se sentem muitas vezes marginalizadas. É muito importante também essa vertente. Portanto, há várias coisas que as sociedades de debates fazem, pelo menos podem fazer. E em Portugal, como é que nós estamos? Em Portugal, as coisas, houve neste momento somos cerca de 12 sociedades de debates espalhadas pelo país. Aqui no Porto temos 2.
uma na Sociedade de Debates, que é a Sociedade de Debates Universidade do Porto, e outra Sociedade de Debates Católica Porto. Espero muito em breve que haja também uma Sociedade de Debates do Instituto Politécnico do Porto, e conto convosco, aliás, para fundarem essa mesma Sociedade de Debates, e contarão com o meu apoio para o fazer. Mas são cerca de 12 sociedades de debates pelo país. É bem difícil fazer as contas a quantas pessoas fazem parte do movimento de debates competitivos, mas os sócios das diferentes sociedades de debates devemos estar a olhar para cerca de 1.500 pessoas, quanto muito, no máximo, dos máximos 2.000. O limite inferior disto talvez seja umas 700 pessoas a participar nisto nas diferentes sociedades de debates. Mais ou menos esta é a dimensão do assunto. Há torneios com alguma regularidade, torneios de debates com alguma regularidade. Durante o tempo de aulas, cerca de todos os meses, ou na pior das hipóteses, mas sim, mas não, há algum torneio de debates. Há um torneio nacional de debates universitários e nós participamos em competições internacionais com regularidade, quer no Campeonato da Europa, quer no Campeonato do Mundo, quer em torneios que as diferentes universidades, sobretudo europeias, organizam. Mais ou menos esse o estado da União. Porquê debater? Eu gosto de dividir esta pergunta em duas, que é porquê começar a debater e porquê continuar a debater. Porque acho que os motivos pelos quais as pessoas começam a debater e continuam a debater não são exatamente os mesmos. As pessoas começam a debater para desenvolver competências. Estávamos a dizer, sobretudo, competências de análise e de comunicação. Portanto, capacidade de pegar num problema e em 15 minutos, porque só há 15 minutos de preparação antes de cada debate no modelo que nós utilizamos, que é o British Parliamentary Debate, mais utilizado no mundo também. 15 minutos de preparação. Portanto, as pessoas têm de conseguir desmontar estes puzzles rapidamente. E perceber o que é que está ali em causa, qual é o problema, que stakeholders é que são afetados, etc. E outras competências que são de comunicação, que são de capacidade de estruturar um discurso e de o apresentar de uma forma clara. Depois é também uma forma de conhecer pessoas interessantes. A generalidade dos grupos nas diferentes faculdades e institutos politécnicos tem um âmbito relativamente reduzido, local, estão associadas a um curso ou uma unidade orgânica, uma faculdade, um instituto, qualquer coisa parecida com isso. E há poucas que têm uma dimensão à escala das universidades e que pretendem que pessoas de todos os cursos possam participar nelas. Mas mesmo dessas, depois há poucas que tenham um contacto regular com pessoas de outras universidades. E dentro dessas, há muito poucas que tenham capacidade de permitir as pessoas contactarem com pessoas de fora do país, de fora da Europa, de um pouco todo o mundo. O debate é, de facto, uma forma fantástica de nós estarmos ligados e até convivermos com alguma frequência com pessoas interessantes de diferentes cursos, mas também de diferentes geografias, de diferentes culturas, etc. Isto leva-nos a terceiro elemento importante para começar a debater, que as pessoas gostam de viajar. Particularmente pessoas, eu não sei se ainda posso dizer da nossa idade, mas da vossa idade, gostam de viajar, gostam de ter a oportunidade de ir para outros sítios, conhecer outras pessoas nesses sítios também. E o debate é uma oportunidade para o fazer. Neste momento, a Fundação Francisco Manuel dos Santos tem um protocolo com o Conselho Nacional de Debates Universitários para permitir a oradores portugueses que tenham bons desempenhos em competições em Portugal de irem a diversos campeonatos. O ano passado foram apoiadas deslocações de 20 e tal, 30 pessoas talvez, ao Campeonato do Mundo, ao Campeonato da Europa, a Oxford, a Cambridge, a Budapeste e não sei se a Paris também. Portanto, há de facto a capacidade de, e às vezes com apoios até aos 90% do custo estimado das deslocações e do registro nestes eventos. Portanto, é uma excelente forma de viajar e de viajar a custos relativamente reduzidos, sobretudo se conseguirmos ter um bom desempenho aqui nestas competições e conseguirmos apoios para ir lá fora. Felizmente já tive a oportunidade também de ir algumas vezes à China com alguns apoios, à Ucrânia com alguns apoios, não sei, vários países, através do debate competitivo. Porquê continuar a debater? Outra questão. Acho que secretamente todas as pessoas que começam a debater, ou pelo menos algumas pessoas que começam a debater, também o fazem porque querem ganhar. Ganhar é também uma coisa que apela pelo menos a algumas pessoas. Porquê que as pessoas continuam a debater? Acho que a partir de determinada altura nós chegamos à conclusão de que tudo bem, podemos continuar a ganhar alguma coisa do ponto de vista do desenvolvimento de competências, mas já não vamos ficar muitíssimo melhores, ou pelo menos não sem um esforço muito grande
e que se calhar não tem depois um retorno assim tão grande quanto isso. Também chegamos à conclusão que, do ponto de vista de conhecer as pessoas, as pessoas também acabam por também ter um círculo de pessoas relativamente limitário, portanto não podem estar sempre em expansão. Portanto, eu acho que a razão pela qual as pessoas geralmente continuam a debater, passado 2, 3, 4, 5, às vezes mais do que isso, anos das pessoas a debaterem é isto. É a capacidade do debate de promover uma sociedade civil mais ativa, mais forte e mais tolerante. Acho que isso é fundamental, porque é um sentido de missão que muitas vezes faz com que as pessoas continuem a ir aos debates e depois a dar formação às outras ou a adjudicar debates. Vocês podem ainda não ter um pouco a noção disso, mas todos os debates têm pessoas que estão a debater, mas também têm que ter pessoas que estão a adjudicar, portanto, a avaliar esses mesmos debates. E depois dessa avaliação, é preciso que haja feedback dado às pessoas que estão a debater. Portanto, essa é uma atividade que, sendo interessante, é muitas vezes motivada pelo gosto de fazer com que os outros cresçam. E isto, do ponto de vista micro, é ajudar os outros a encontrar a sua voz, do ponto de vista macro, é fortalecer a nossa sociedade civil. Depois, as pessoas também se apercebem que é uma forma de continuarem a aprender. O Churchill tinha uma frase de que eu gosto bastante, talvez porque se aplique também um pouco a mim, de que eu estou sempre disposto a aprender. Nem sempre estou disposto a ser ensinado. E o debate é uma excelente forma de continuarmos a aprender sem ser ensinados, ou pelo menos sem sentir que estamos a ser ensinados. É uma forma de aprendermos uns com os outros. Eu sei determinadas coisas e por isso é que é tão boa para fazer à escala de uma universidade. Porque há pessoas com diferentes formações. Há pessoas de direito, de economia, de gestão, de marketing e comunicação, de diferentes áreas. E todas elas têm algo a ensinar às outras, se não pelas suas experiências normais durante a sua vida, pelo menos por causa do seu percurso de formação. E, portanto, é uma excelente forma de continuarmos a aprender. E ligando estas pessoas interessantes umas às outras, elas muitas vezes também trocam artigos interessantes que viram num jornal, artigos interessantes que viram num site qualquer na internet, um paper qualquer que encontraram enquanto estavam a fazer a investigação para o mestrado. Coisas deste género que acabam por fazer com que nós tenhamos exposição permanente a coisas interessantes, a ideias interessantes. Muitos dos debaters que eu conheço, sobretudo passado alguns anos de debaterem, tornam-se pessoas viciadas em ideias, e às vezes em ideias um pouco esquisitas. E quanto mais bizarras forem as ideias, mais entusiasmadas elas ficam se encontram forma de as defender. Portanto, aprender é outra coisa. Depois, viajar continua a ser interessante, mas muitas vezes já viajar para reencontrarmos os amigos que fizemos do outro lado do mundo. E sim, as pessoas continuam a querer ganhar. Isso acho que continua a manter-se frequentemente após algum tempo. Então, como debater? Vou fazer uma apresentação básica disto. Depois, se quiserem informação em debate competitivo, tenho gosto em alongar-me um pouco mais. Mas o básico é isto. Há 4 equipas, no modelo do British Parliamentary Debate, há 4 equipas de 2 pessoas. Elas são divididas num governo e numa oposição. Portanto, há 2 equipas do governo e 2 equipas da oposição. E o governo e a oposição não são governo e oposição porque o governo tem determinadas funções constitucionais e a oposição tem outra função qualquer, mas porque eles representam 2 funções, ou 2 posições, aliás, incompatíveis. O governo está a afirmar uma moção, um determinado tema, uma determinada afirmação, uma determinada política, está a fazer uma determinada reflexão ou a propor uma determinada ação. E a oposição, aquilo que está é negar que essa política deve ser concretizada, que essa ação deve ser realizada, ou então a negar que essa reflexão possa ser feita e a fazer provavelmente uma outra reflexão a propósito do mesmo assunto. Há 15 minutos de preparação, portanto, desde o momento em que são definidas as posições e dado o tema do debate, há 15 minutos até o debate começar. Os discursos têm todos 7 minutos de duração, não quer dizer que as pessoas possam, sobretudo no início. Ao início, 7 minutos parece imenso tempo para a pessoa falar. Depois, quanto mais as pessoas vão desenvolvendo algumas capacidades de gerar ideias, sobretudo, 7 minutos começam a ser muito, muito pouco tempo para apresentar tudo aquilo que uma pessoa tem para dizer. Portanto, as pessoas não são prejudicadas se não completarem os 7 minutos, mas têm 7 minutos para discursar.
E todas as equipas querem persuadir os adjudicadores que foram melhores do que as outras. O que quer dizer que as equipas do governo estão também uma contra a outra, embora elas não se possam contradizer, estão também a querer mostrar que são melhores do que as outras, um pouco como se estivessem quase que em coligação. E depois as equipas da oposição também um pouco a mesma coisa, portanto, também querem mostrar que uma é melhor do que a outra, mas também não se podem contradizer. Portanto, a segundo governo e a segunda oposição não podem contradizer o primeiro governo e a primeira oposição. Porque há umas pessoas que o primeiro governo fala primeiro, a primeira oposição também fala primeiro, e as outras pessoas têm de se adaptar àquilo que foi dito. Algumas outras regras. As equipas não podem comunicar nem umas com as outras, nem com outras pessoas, nem usar dispositivos eletrónicos depois da moção ser anunciada. Podem levar livros, podem levar revistas, podem levar as suas próprias notas sobre diversos temas que têm um palpite que vão ser relevantes naquele torneio, mas não podem utilizar dispositivos eletrónicos, a não ser para controlar o tempo. Depois, os oradores só podem falar quando lhes é dada a palavra. Portanto, não se podem atropelar uns aos outros, e há formas relativamente rígidas de quem tem a palavra, em que altura. Se elas estiverem a ser desrespeitadas, o Presidente da Mesa simplesmente diz ordem e as pessoas calam-se. Podia funcionar assim em todo lado. É mais ou menos assim que isto funciona. É a ordem pela qual as pessoas... é dada a ordem às pessoas para... Tenho aqui... Não. Estou a ver se encontro um sítio qualquer que tenha... é isto. Portanto, isto funciona assim. A disposição da sala geralmente é esta. Aqui ficaria o púlpito. Aqui estariam os adjudicadores. Aqui está o primeiro governo. Aqui a primeira oposição, o segundo governo e a segunda oposição. E a ordem do debate é esta. Portanto, depois dos 15 minutos de preparação, fala o primeiro-ministro durante 7 minutos, depois o líder da oposição, o adjunto primeiro-ministro, o adjunto líder da oposição, o membro do governo, o membro da oposição, o IP do governo e o IP da oposição. No final, os adjudicadores retiram-se para deliberar. Eu já digo o que é isto, o IP da oposição e o IP do governo. Algumas outras regras. As equipas devem debater a moção de acordo com a definição do Primeiro-Ministro, a qual deve corresponder a uma das interpretações razoáveis da moção. A moção é o tema que é dado, que geralmente está sobre a forma esta casa acredita em alguma coisa ou esta casa faria alguma coisa. É como se fosse uma moção apresentada à casa, que no caso é o Parlamento. É como se estivéssemos num Parlamento e há uma moção que é apresentada perante a casa, uma moção que é apresentada no Parlamento, que se deveria fazer alguma coisa, ou que se deveria lamentar alguma coisa, ou acreditar em determinado facto. Obviamente que depois, se eu disser esta casa legalizaria as drogas, isto é uma coisa que se pode discutir, mas é mais... mas tem de se discutir, pode-se discutir do ponto de vista dos princípios, mas também do ponto de vista da sua execuabilidade. E para isso é preciso nós sabermos de que forma é que seria feita essa legalização, em que termos é que seria feita a legalização. E, portanto, cabe ao Primeiro-Ministro explicar o que é que pretende fazer para legalizar as drogas. Se vai permitir às pessoas que plantem as suas drogas em casa e que façam depois o consumo com aquilo que produziram, se estamos a pensar num sistema de mercado livre em que diferentes empresas privadas produzem a droga e podem vendê-lo ao preço que quiserem, nas condições que quiserem, se é um mercado livre ou se é um mercado livre regulado ou não totalmente livre, e, portanto, há algumas limitações do ponto de vista ou do marketing que é possível fazer ao produto, ou dos preços a que o produto se vende, ou de alguns conselhos que têm de ser dados aos utilizadores, ou do ponto de vista dos espaços em que pode ser feito o consumo, ou das idades em que pode ser feito o consumo. Ou se é um monopólio estatal e, portanto, é o Estado que vai vender. Portanto, há muitas formas de fazer a legalização das drogas e o Primeiro-Ministro tem de avançar com uma ideia, com uma definição do que é que ele entende por esta legalização das drogas. Portanto, as equipas devem debater de acordo com a definição dada pelo Primeiro-Ministro. Se o Primeiro-Ministro diz que estamos perante um modelo de monopólio estatal, vamos assumir que é isso que estamos a debater aqui, que é um modelo de monopólio estatal para a legalização das drogas. O que é que acontece quando o Primeiro-Ministro não faz uma interpretação razoável da moção? É mais complicado, mas depois o líder da oposição pode fazer um desafio à definição, mas isso agora não interessa muito. Quarto lugar, cada orador deve aceitar pelo menos uma pergunta. Primeiro e último minuto estão protegidos, ou seja, não pode haver perguntas nem no primeiro minuto dos 7, nem no último minuto dos 7, mas tirando isso, todos os oradores têm aqui um espaço de 5 minutos no qual podem aceitar ou fazer perguntas.
O Governo só faz perguntas aos oradores da oposição, a oposição só faz perguntas aos oradores do Governo. Mas todas as pessoas têm de aceitar pelo menos uma pergunta. O que é que acontece se não aceitarem? São penalizadas por isso. Obviamente, se for feita uma pergunta, eles não aceitarem. Depois, o segundo Governo não pode ser contraditório com o primeiro Governo, nem a segunda oposição com a primeira oposição. Há algumas exceções a isto, mas também não interessa. Depois, os últimos oradores de cada bancada não podem avançar com novos argumentos. E é isto que eu estava a referir relativamente aos whips. Não sei se ainda se lembram. Os whip do Governo e o whip da oposição são estas últimas pessoas de cada uma das bancadas. E elas não podem avançar com novos argumentos. Então, porquê é que elas estão a fazer no debate se não podem avançar com novos argumentos? Bem, elas estão ali... aliás, em primeiro lugar, porquê é que não podem avançar com novos argumentos? Porque se houvesse um orador capaz de avançar novos argumentos no discurso da oposição e depois ninguém podia responder, essa equipa ficava com uma grande vantagem no contexto do debate. Se só essa pessoa que não pudesse avançar novos argumentos, mas o líder da oposição ou o governo pudesse fazê-lo, havia também um desequilíbrio grande entre estas duas equipas que acabam por não ter assim tanto tempo mais a segunda oposição, tanto tempo mais do que o segundo governo para se preparar. E, portanto, a grande vantagem dos segundos governos é, de facto, terem mais tempo para pensar sobre estes problemas, sobre as moções, e tem a desvantagem de não poder repetir coisas e ser premiados por isso. Então, o que é que eles podem fazer? E têm também esta desvantagem de só ter um discurso em que podem apresentar novos argumentos, apresentar o seu caso. E as outras equipas, o primeiro governo e a primeira oposição, têm a possibilidade de ter 2 discursos em que podem apresentar argumentos. Então, o que é isto? O que é que eles podem fazer não podendo avançar com novos argumentos? Podem fazer refutação, portanto, podem explicar porque é que os argumentos do outro lado não são relevantes ou não são verdadeiros. Podem apresentar novos exemplos, podem fazer, no fundo, podem apresentar quase como um case study a propósito daquela moção. Podem explicar como é que o contexto atual, em que medida é que os argumentos são relevantes, os argumentos já apresentados, o que é que os torna mais relevantes. Podem fazer um sumário daquilo que aconteceu no debate e, portanto, tentar convencer as equipas que houve aqui diferentes pontos de confronto entre as equipas, diferentes pontos de classe. E aquilo que nós achamos é que, na comparação entre aquilo que foi apresentado de um lado e do outro, a oposição ou o governo, dependendo daquilo onde nós estamos, foi mais persuasivo. Ofereceu melhores razões para isto. E é isso que eles, no fundo, acabam por fazer. É, geralmente, estes resumos, com alguma refutação pelo meio, com alguns exemplos pelo meio, mas é um resumo do debate que tenta valorizar aquilo que foi apresentado pela parte respectiva, ou pela bancada respectiva, e, em particular, pelo colega de equipa. Depois, as equipas devem ser classificadas de acordo com a sua contribuição para persuadir o painel a votar para o seu lado. Ou seja, ganha a equipa mais persuasiva. O que é isto? Isto é, sobretudo, estamos a falar, as pessoas perguntam-me sempre, mas o que é que se valoriza aqui? É o conteúdo ou é o estilo? O estilo só é valorizado na medida em que ele contribuir para que o conteúdo seja recebido em boas condições, ou seja, bem percebido pela audiência ou pelos adjudicadores. A ideia é um pouco de ser um veículo para a transmissão do conteúdo, de ser um vasilhame para a transmissão do conteúdo. Portanto, o debate competitivo não é patinagem artística em que as pessoas têm pontos pelas piruetas que conseguem executar. É simplesmente um veículo para a discussão de ideias entre as pessoas e de razões que suportem essas ideias. E é isso a que os adjudicadores devem estar atentos. A adjudicação é isto, o estilo é apenas um meio para apresentar argumentos persuasivos. Deve-se ignorar conhecimento especializado, ou seja, o conhecimento especializado, os adjudicadores não devem, por causa do conhecimento especializado que têm sobre um determinado assunto, não devem inseri-lo dentro do debate e dizer não, estes estão errados porque eu sei que estão errados. Essas razões para eles, para as outras equipas, para determinadas equipas estarem erradas, têm de ser apresentadas pelas equipas no debate e, portanto, o orador não se pode inserir dentro do debate e, por causa do seu conhecimento ou por causa dos seus quadros mentais, etc., inserir-se dentro do debate e fazer refutação em nome de determinadas equipas ou complementar determinados saltos lógicos que foram dados pelas equipas. É importante que os oradores mantenham também uma mente aberta, capaz de ser convencida a aceitar coisas que a generalidade de nós, se calhar, não estaríamos. E, portanto, ou para um lado ou para o outro. Portanto, independentemente do nosso posicionamento, devemos, num debate enquanto adjudicadores, deixar-nos convencer pelas razões que foram apresentadas no debate e não por outras que não o foram.
E depois é preciso adjudicar os debates de acordo com métricas avançadas pelas equipas. Portanto, se as equipas disserem que vão utilizarem uma análise custo-benefício e outra apresentar uma métrica mais deontológica assente em direitos, por exemplo, não há nenhuma razão para nós preferirmos uma à outra e, portanto, temos de ver que razões, ou para preferirmos uma métrica assente em direitos ou uma métrica assente em análises custo-benefício, nós temos de ver o que razões é que foram apresentadas para adotarmos uma métrica, que razões é que foram apresentadas para nós aceitarmos outra métrica e, portanto, qual é que nós, de facto, devemos aceitar para adjudicar o debate. Mas o que é isto das moções? Já estivemos a falar um pouco sobre isto. Há dois tipos de grandes moções. Moções de ação e moções de reflexão. Já agora, se alguém tiver com alguma dúvida, comentários, sugestões, são bem-vindos. Só para isto também não se tornar tão monótono. E também para esclarecermos as dúvidas, obviamente. Relativamente às moções de ação, elas propõem como próprio... Ok. Eu vou tornar isto mais dinâmico, se não se importarem, e fazemos já as questões, o espaço de questões, o espaço de questões, ter dois espaços de questões, questões em simultâneo, questões em final. É só uma pergunta que não... Não é preciso falar. Antes de mais, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Essa é uma pergunta, já que o Ricardo estava a falar em relação aos concursos internacionais. Vocês aqui em Portugal praticam em português ou já praticam em inglês, visto em conta que depois lá fora vão ter, em princípio, ter essa desvantagem se praticarem em português? Geralmente nós praticamos em português. Não quer dizer que não haja alguns debates de treino que sejam em inglês. Alguns torneios organizados em Portugal também são em inglês, mas geralmente são torneios internacionais que nós organizamos cá. Até hoje houve 3 torneios internacionais organizados em Portugal, 2 no Porto e 1 em Lisboa. E nesses torneios internacionais, obviamente, que debatemos em inglês. Relativamente a debates de treino, creio que só, tirando um ou outro caso muito pontual, creio que só a Sociedade de Debates da Universidade do Porto é que fazia treinos em inglês, e mesmo esses acho que pararam recentemente. Mas também não tinham grande procura, tinham um número relativamente pequeno de pessoas que participavam com frequência nesses debates de treino. Portanto, acho que neste momento eles nem sequer existem de uma forma tão regular. Isto, de facto, dá-nos uma desvantagem comparativamente com equipas que treinam constantemente em inglês. Essa desvantagem, aliás, vai existir sempre, porque nós não somos native speakers. Mas, se treinássemos em inglês, certamente que essa desvantagem seria reduzida. As equipas... Isto é um tema muito interessante, porque isto é um dos casos que mostra porque é que o circuito... Nós precisamos mesmo de funcionar como lógica num circuito. Uma pessoa sozinha é muito difícil afirmar-se, por mais qualidades que tenha, é muito difícil afirmar-se em qualquer... no domínio do debate. Isto é uma empresa coletiva, ou tem de ser uma empresa coletiva, porque essa pessoa não pode debater sozinha, e se bater sozinha também não vai crescer particularmente, e se bater com um conjunto limitado de pessoas também não vai crescer muito. E essa questão dos debates em inglês é precisamente isso. Nós temos algumas pessoas que estão interessadas nisso, mas por não ser um número suficientemente alargado de pessoas que estão interessadas em debater, pelo menos com regularidade, em inglês, isso acaba por fazer com que todas elas também cresçam menos, pelo menos quando vão competir lá fora. E portanto, é uma dos desafios que nós temos de ultrapassar neste momento, é precisamente esse de conseguirmos atrair mais pessoas, dentro dessas pessoas que atraímos, conseguir atrair algumas, não só para a vertente competitiva, porque isso até temos bastantes pessoas que querem ir lá fora, mas que queiram apostar mais nessa vertente, de forma a que queiram também treinar em inglês e possam todas elas melhorar. Obrigado. Então, mais alguma? Já agora. Damos aqui uma pausa a meio. Estamos já está mais também. Pronto. Relativamente ao que perguntaram agora, a Sociedade de Debates nunca pensou fazer um MUN? Não sei se... Modelo das Nações Unidas. Aliás, faz desde 2009, todos os anos. Mas em inglês mesmo? Não, em português. Okay. Chama-se, portanto, não MUN, mas chama-se AGNU, portanto, Assembleia Geral das Nações Unidas. Por acaso, quando é que vai ser? Ou já foi? Não, é esta quarta-feira. Acho que as inscrições já fecharam, mas se não estou em erro, no
no último domingo, portanto ontem, disseram que ainda era possível as pessoas irem lá assistir ao evento e que ainda havia formas das pessoas participarem que o regulamento permitia a participação de alguma forma de quem está a assistir no evento. Não sei em que formato, mas sim, todos os anos é feito um. Este ano é na Câmara Municipal do Porto. Se forem ao site ou ao Facebook, aliás, ao site não, porque ele não está muito atualizado, acho eu. Pelo menos a última vez que eu lá fui não estava. Mas ao Facebook da Sociedade de Debates da Universidade do Porto, conseguem encontrar lá o evento e dentro do evento perceber o que é que têm de fazer para ir ao evento, assistir ao evento, também ficarem a conhecer um bocadinho melhor se calhar as pessoas que estão a organizar as coisas. Mas sim, organizamos. Eu tinha outra pergunta, mas não sei se é melhor ficar para o fim, que neste caso é, sendo o fundador da Sociedade de Debates da Universidade do Porto, como é que essa ideia surgiu, como é que fez, não é? Como é que chegou a vias de facto, neste caso, de conseguir realmente chamar a Sociedade de Debates da Universidade do Porto e ser uma das mais conhecidas? Ok. Talvez essa de facto fosse uma desenhar para cá para o fim, mas se calhar adiamos essa para o fim. Porque isso provavelmente é uma resposta um bocadinho mais longa para agora. E é uma coisa até, acho eu que também tem algum interesse, pode ter algum interesse, particularmente para vocês que podem estar também em condições de criar uma sociedade de debates. Então, moções de ação e moções de reflexão. Esta casa legalizaria a prostituição, é uma moção de ação, porque estamos a fazer alguma coisa, no caso, legalizar. Moções de reflexão. Esta casa acredita que o movimento feminista deveria defender a legalização da prostituição. Esta é uma moção de reflexão, é sobre o que é que um determinado agente, neste caso um agente um bocado abstrato, que o movimento feminista deveria defender relativamente a este tema. O que é isto da análise? A análise é, no fundo, a apresentação de um conjunto de razões para nós acreditarmos em alguma coisa. E isto geralmente passa por explicar porque é que as coisas que nós estamos a dizer são verdadeiras, porque é que elas são relevantes para o debate. Uma das coisas que acontece, isto há 15 minutos de preparação, portanto nós temos de gerar algumas ideias e depois de as sustentar e escrever alguma coisa, preferencialmente, em relativamente pouco tempo. Portanto, como é que as pessoas fazem para gerar estas ideias e fazerem a análise da moção? Em relativamente pouco tempo. Uma das coisas que às vezes ajuda é tentar identificar um problema. Porquê é que alguém diria uma coisa destas? Ou porquê é que alguém se oporia a uma coisa destas? Outra coisa que é importante é fazer a análise de stakeholders. Portanto, quem é que beneficia com isto? Quem é que fica com mais voz ou com mais poder por causa desta medida? Ou por causa do fenómeno de que estamos a falar ou sobre o qual estamos a refletir? Quem é que se importa com isto? Que outras pessoas estão... como é que as outras pessoas vão reagir? Portanto, às vezes há determinados atores que, embora não sejam diretamente implicados, podem reagir de determinadas formas e afetar a eficácia, por exemplo, das nossas medidas. Outra coisa que nós podemos fazer, outro tipo de análise, é tentar perceber qual é a necessidade da medida, portanto, qual é o problema que nós estamos a tentar responder, qual é a eficácia, como é que esta ação resolve este problema, tentar fazer uma análise custo-benefício, portanto, estamos a criar, que outros benefícios estamos a criar, quais são os danos colaterais que também podemos estar a causar, qual é a legitimidade, é legítimo este agente, por exemplo, o Estado é o agente na maior parte dos debates, embora não seja em todos. Tínhamos ali, por exemplo, em que eram outros agentes, mas é legítimo um agente atuar de determinada forma. E depois questões de moralidade, de que é esta a coisa certa a fazer ou não. Todas estas coisas depois podem ser desenvolvidas e usadas para gerar argumentos que podem ser usados no debate. Uma das coisas importantes, talvez a característica do estilo que é mais importante no debate seja a estrutura. Se vocês simplesmente chegarem durante 7 minutos a um púlpito e andarem a falar simplesmente coisas sem grande estrutura, como mais ou menos estou a fazer agora, aquilo que acontece é que as pessoas não vos entendem, não conseguem seguir a vossa estrutura de pensamento. A estrutura é muito importante para nós conseguirmos seguir o que é que as pessoas estão a dizer. E, sobretudo, no modelo de debate competitivo, em que os adjudicadores estão à procura de linhas de análise, de raciocínios, de causalidade, às vezes com relações de causalidade em cadeia, é muito importante que o discurso seja estruturado para ser persuasivo.
Como é que geralmente então se estrutura um discurso? Do ponto de vista macro, pode-se estruturar um pouco assim. Em primeiro lugar, é feita uma contextualização que ajuda a mostrar porque é que aquele caso é relevante, porque é que nós estamos a falar sobre isto, qual é o impacto da medida que estamos a propor ou à qual nos estamos a opor. Depois pode passar por uma apresentação do caso, ou seja, numa frase ou duas, o que é que nós estamos aqui o que é que eu venho aqui falar. Depois falarmos um pouco da refutação, portanto, dirigirmos às outras equipas, explicarmos porque é que aquilo que elas dizem não é relevante ou verdadeiro. Depois apresentarmos os nossos argumentos, porque é que nós acreditamos, de facto, que determinada política ou determinada ação deveria ser levada a cabo, ou acreditamos que se deve fazer determinada reflexão. E depois uma conclusão, que geralmente é nós vimos isto e aquilo, e por estes motivos nós achamos que se deve votar favoravelmente, ou que se deve tomar esta ação, ou que não se deve tomar esta ação, que se deve fazer esta reflexão, que não se deve fazer uma reflexão nesse sentido. Do ponto de vista micro, cada um dos argumentos segue geralmente uma estrutura parecida com esta, pelo menos. Há uma afirmação, uma tese, alguém que nós acreditamos, um raciocínio lógico que justifica essa nossa afirmação, uma ilustração que procura um pouco concretizar e mostrar no mundo, na vida, na realidade, como é que nós podemos ver que aquilo é verdadeiro ou pelo menos plausível. E depois, em último lugar, uma explicação da relevância que aquilo tem. Portanto, porque é que isto é relevante para aquilo que estamos aqui a debater hoje. Do ponto de vista da comunicação em público, algumas notas de uma pessoa naturalmente tímida. A primeira coisa que eu acho importante, e curiosamente é uma coisa que a Marta também estava a dizer, que é definir uma mensagem. Se as pessoas não têm algo a dizer, é muito complicado dizerem alguma coisa que vale a pena ouvir. E, portanto, a parte da definição da mensagem é perceber o que é que eu quero dizer a estas pessoas. O que é que eu quero dizer, no caso do debate, a estes adjudicadores. É muito importante. O que é que eu quero que eles retenham verdadeiramente. E isso é aquilo que vai ser o nosso caso. O caso é fundamentalmente, quando eu estava a referir ao caso há bocadinho, é isto. É o que é que eu quero, o que é que eu quero convencê-los. A segunda parte é adaptá-la à audiência. No caso do debate competitivo, isto é adaptar essa mensagem a uma audiência que é composta, pelo menos teoricamente aquilo que nós dizemos do ponto de vista das regras da adjudicação, que é composta por globally informed citizens. Portanto, são pessoas que não são especialistas em coisa nenhuma, nem têm uma geografia particular sobre a qual têm um conhecimento profundo. E por isso é preciso explicar-lhes muitas coisas. São pessoas que sabem mais ou menos o que é inflação, mas não sabem o que é, sei lá, política orçamental contracíclica, que têm ideia do que é ter um direito, uma ideia má e vaga, mas provavelmente, se nós lhes dissermos dignidade da pessoa humana, eles ficam portanto, são pessoas que não têm grande experiência em uma área particular. Se lhes quiserem falar sobre coisas, é preciso explicar de que é que nós estamos a falar. Em segundo lugar, o conceito que eu vos dava é de estruturar a mensagem. Portanto, tentar, passo por passo, dizer eu quero falar disto, depois quero falar daquilo, depois quero falar daquilo outro. E depois ter um plano B. É importante porquê? Porque os planos A às vezes não correm bem. E isto é relativamente a muita coisa. Pode ser relativamente aos adereços técnicos, por exemplo. E muitas vezes eles correm mal. Não no debate competitivo, mas na vida real acontece com alguma frequência. Portanto, é geralmente preciso um plano B para esse tipo de situações. Mas também do ponto de vista dos argumentos. As equipas, por exemplo, das segundas casas, essas precisam mesmo ter um plano. É muito fácil explicar porque é que elas precisam ter um plano B. Precisam ter um plano B porque o plano A pode ser apresentar determinado argumento, esse argumento pode ser apresentado pela primeira oposição ou pelo primeiro governo, portanto, pela primeira casa respectiva, e, portanto, elas têm de se adaptar e de inventar outra coisa qualquer para dizer. Mas a primeira oposição também tem de se adaptar, ao primeiro governo. E o primeiro pode fazer uma definição com a qual eles não estão à espera. E mesmo o primeiro governo tem de se adaptar. Adaptar a quê? Pode haver uma contraproposta, que tem de ser mutuamente exclusiva com a proposta do governo. Um exemplo para isto. Esta casa daria ao Brasil direito de veto no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Depois daquilo que se passou ontem, não sei se teríamos tanta confiança nisso, mas, de qualquer forma, poderia ser uma moção.
uma contraproposta legítima para isto seria esta: nós não defendemos que se devia dar direito de veto ao Brasil no Conselho de Segurança, e nós temos aqui uma outra proposta relativamente à reforma do Conselho de Segurança, que era acabar com o direito de veto no Conselho de Segurança. Então, aquilo que passaríamos a ter uma discussão sobre a proposta de dar direito de veto ao Brasil ou de acabar com o direito de veto de todos os países. E, portanto, nem o Brasil, nem nenhum outro país teria direito de veto no Conselho de Segurança. Se gosta de reuniões, pode ser uma coisa divertida para pensar. O que é que... portanto, mesmo o Governo tem que ter estes planos B e tem que, portanto, ter capacidade para se adaptar. Quarto lugar, começar apenas quando souber o que se vai dizer. Uma das coisas que ajuda imenso a combater os nervos é precisamente isto. É que os primeiros segundos da nossa intervenção corram mais ou menos, pelo menos. E uma das coisas essenciais para isso é nós sabermos o que é que vamos dizer, quase palavra por palavra, nos primeiros segundos da intervenção. Se depois estes primeiros segundos correm bem, é muito mais fácil nós ganharmos a confiança para continuar a falar. Se eles correm mal, podemos entrar aqui numa espiral negativa que faz com que nós fiquemos cada vez mais nervosos, as coisas nos corram cada vez pior e, portanto, a forma de evitarmos estes ciclos negativos é prepararmos bem os primeiros 10, 15 segundos daquilo que vamos dizer. Treinar, às vezes, até isso um bocadinho para dentro antes de começarmos a falar. Depois, repetir a mensagem. As pessoas têm uma memória de peixinho de aquário. E, portanto, é preciso nós, às vezes, dizermos várias vezes a mesma coisa. Anunciarmos aquilo que vamos dizer, explicar aquilo que acreditamos, os nossos argumentos, e depois concluir. Portanto, muitas vezes a estrutura de um discurso acaba por ser esta. Eu venho aqui dizer-vos isto, efetivamente explicamos porque é que aquilo é verdadeiro e relevante, e depois, porque eu vos disse isto, votem a favor ou votem contra a ação, a medida, etc. É uma inevitabilidade repetir. Mas não repitam constantemente a mesma coisa, que isso torna-se um bocado enfadonho. Façam isto com o anunciar, o explicar e o concluir, que é uma forma de repetir sem ser repetitivo. Depois, sexto conselho. Ser a melhor versão de nós próprios. Todas as pessoas são um pouco diferentes e têm características diferentes. Mas algumas dessas características não as ajudam particularmente quando estão a falar em público. Então aquilo que é preciso quando estamos a falar em público é tentar salientar mais as partes de nós que nos ajudam e tentar silenciar talvez um pouco aquelas que não nos ajudam tanto. Acho que, a não ser que sejam grandes atores, não adianta muito tentarem encarar uma personagem completamente diferente de vocês. Se são muito extrovertidos, não adianta tentarem estar aqui rígidos no púlpito, fazer uma coisa muito séria, porque isso vai ser, muitas vezes, muito pouco natural. Aliás, vai parecer muito artificial. Se forem pessoas, pelo contrário, muito introvertidas, também fazerem umas palhaçadas aqui, provavelmente também sairia muito falso. E, portanto, acho que o melhor ponto de equilíbrio é este, é tentar encontrarem apresentar a melhor versão de cada um. Depois, olhar para a audiência. É muito importante olhar para a audiência para tentar perceber as reações dela e o que é que nós podemos fazer para ir adaptando aquilo que estamos a dizer às pessoas. Mas também para transmitir uma sensação de autenticidade, de originalidade, de sinceridade naquilo que estamos a dizer. Portanto, olhem para a audiência. Às vezes no início é um pouco complicado, sobretudo quando estamos nervosos, olhar para as pessoas e ter mais do que a sensação de que estamos a ser julgados, ter a certeza de que as pessoas nos estão a julgar. Nestas situações, o melhor é às vezes ter um amigo qualquer no meio da audiência para o qual nós possamos recorrer numa altura de maior nervosismo e que está previamente instruído para nos acenar sempre e para sorrir e acenar. Às vezes ajuda, portanto, já sabem, para as vossas apresentações têm um amigo que está só assim. Quando olhem para vocês já sabem, está tudo a correr bem. Em oitavo lugar, deixem algumas mensagens no texto. Às vezes nós sabemos que temos determinadas falhas, que não respiramos, há pessoas que falam muito rápido que não respiram. Ou que, no caso dos debates em que as pessoas são obrigadas a aceitar uma pergunta, que não aceitam perguntas, ou que não olham para a audiência, ou qualquer coisa deste género. Temos estas pequenas falhas, pequenas coisas que nós queremos corrigir. E às vezes é um conselho útil nós deixarmos bons conselhos a nós mesmos, ou do eu do passado, ou eu do futuro, é dizer, respira.
portanto, no meio do texto, ou a dizer aceita uma pergunta, ou qualquer coisa parecida com isso, ou sorri. E as pessoas às vezes ajuda termos esses alertas dentro do próprio texto que estamos a apresentar. Agora, não leiam, respira, sorri, etc. Depois, ilustrem os argumentos. Desculpa só interromper, mas já com os consequentes descontos das perguntas. Ok, já estou mesmo a acabar. Mesmo a acabar. Ilustrar os argumentos, ou seja, contar pequenas histórias, concretizar aquilo que estamos a falar. As pessoas, quando conseguem visualizar aquilo que vocês estão a falar, conseguem ser também mais persuasivas. Depois, pedir feedback e tentar aprender com ele. É difícil, às vezes, nós temos a humildade para aceitar os conselhos dos outros e as críticas dos outros, mas é absolutamente crucial para conseguirmos evoluir enquanto oradores. E mesmo quando há maus adjudicadores que vos dão conselhos que às vezes não são assim tão bons, ao menos aprendem como é que perante aquele orador se devem comportar ou daquele adjudicador se devem comportar. É quase sempre útil receber o feedback das pessoas. A Católica tem um Open Debates dia 27, 28 e 29 de maio e acho que era útil para algumas pessoas que possam ter ficado interessadas neste formato, neste tipo de debates, fazerem essas mesmas, inscreverem-se neste torneio. Há a possibilidade de ainda terem formação antes disso e de se encontrar uma forma de treinar equipas até antes do torneio, mas mesmo que ela não seja possível, é muito normal pessoas que têm muito pouco conhecimento das regras, que têm basicamente este conhecimento das regras básicas, de participarem em torneios, portanto não se acanhem. Podem aprender muito, mas eu acho que, para além de tudo aquilo que podem aprender, das coisas mais fantásticas no debate competitivo, é mesmo a inserção das pessoas numa comunidade global, num movimento global que quer fazer com que as pessoas não só encontrem uma voz, mas também querem mudar as comunidades em que essas mesmas sociedades estão inseridas. O debate competitivo é mais do que moldado por estes gostos das pessoas ganharem ou de mesmo desenvolverem competências. É uma comunidade que tem como objetivo mudar um pouco o mundo, torná-lo um pouco num sítio melhor, mais tolerante, com cidadãos mais participados. E é isso que acho que faz com que o debate verdadeiramente valha a pena. Daí que esteja aqui fundamentalmente para vos tentar convencer a criar uma sociedade de debates no Instituto Politécnico do Porto, se é que não tinham percebido esse objetivo secreto. E, portanto, eu espero que seja de facto isso que venha a acontecer. Obrigado. Vamos agora dar início a um espaço de questões. Já temos uma questão pré-reservada. É uma sorte vocês terem aqui o André e Teresa Cunha, uma experiência inigual e é muito mais proveitoso e melhor do que um semestre inteiro de introdução ao direito. Por isso aproveitem a oportunidade e abre agora o espaço para questões. Se calhar começarmos pela que já estava reservada, isso aqui é muito mais genérico. Nós tivemos algumas. Foi um processo muito interessante. Eu estava no meu segundo ano de faculdade e comecei a falar com alguns colegas para criar uma sociedade de debates. Como é que me surgiu a ideia? Quando eu estava no secundário, ouvi falar de uma competição na Faculdade de Letras que estava a acontecer, debate competitivo em inglês, se ir lá. Não pensei que aquilo era uma coisa que existia deslocalizada, mas portanto nem sequer prestei muita atenção a isso, mas fiquei com aquela ideia na cabeça. Anos depois, portanto, quando estava no segundo ano da faculdade, lembrei-me de voltar a fazer aquilo, porque não tinha, de facto, tinha ido para a universidade, não tinha acontecido mais nada. O que é que tinha acontecido aqui entre eu estar no secundário e o que é que eu estar na universidade? O movimento tinha acabado. Eu só vim a perceber isso anos mais tarde. Mas aquilo que aconteceu foi que aquilo começou-se a fechar muito, talvez em parte por funcionarem só em inglês. Eles na altura só tinham treinos e torneios, etc., só em inglês. E isso fez com que aquilo se fechasse num grupo relativamente pequeno de pessoas e que uma ou duas transições mal feitas, o projeto acabasse por morrer, quer no Porto, quer nas outras sociedades de debates do país. Na altura havia umas 5 sociedades de debates espalhadas pelo país, 5 ou 6. Entre 99 e cerca de 2005. Portanto,
Mas eu só soube disto bastante depois. Nem sequer percebi muito bem o que é que tinha acontecido ali quando tinha ido no secundário à Faculdade de Letras. O que é que eu soube disto entretanto? São coisas que vi na internet, fui pesquisando alguma coisa e fui falar com alguns colegas. E os colegas diziam-me todos: eu interesso-me por isso, acho que é uma ideia engraçada, mas o resto do pessoal está completamente fora, não se interessam nada por isso. Depois eu ia falar com outro e diziam: eu estou interessado nisso, mas o resto do pessoal, não, esquece, as pessoas não se interessam por isso. E falei com umas 10 pessoas e todas me diziam isto. Eu fiquei um bocado irritado com aquilo, porque tinha falado pelo menos com 10 pessoas e havia 10 pessoas que me estavam a dizer que estavam interessadas, mas que eram as únicas elas que estavam interessadas. Então decidi um dia juntá-las todas numa sala e dizer: bem, agora já não podem dizer que sou eu que estou interessado. Quer dizer, pelo menos somos aqui os 10 ou 12 que estamos aqui nesta sala que queremos fazer isto. Ainda que não haja rigorosamente mais ninguém, e eu acho que todos vocês têm que se esforçarem um bocadinho, conhecem pelo menos mais uma pessoa que está interessada, ainda que sejam só estas pessoas que estão aqui dentro desta sala, isto já vale a pena por nós. E, portanto, se mais não seja por nós vamos nos divertir e vamos fazer isto. Cometemos uma data de erros. Escolhemos o modelo errado, estávamos a fazer aquilo, aplicávamos as regras mais ou menos, quer dizer, como sabíamos, mas estava tudo mal. Fizemos... Aquilo demorou muito tempo não é arrancar, nós até éramos rápidos, mas nós não crescemos assim muito nos primeiros anos. O primeiro salto grande verificou-se sobretudo depois com a fusão entre a Sociedade de Debates da Faculdade de Direito, na altura tinha feito só isto na Faculdade de Direito, e o Clube de Debates de Economia, que entretanto também surgiu e que nós também começámos a ajudar. Quando houve a fusão entre estes dois grupos, de facto libertaram-se alguns recursos recursos humanos, para que algumas pessoas se especializassem mais na parte de logística e outras pessoas fossem pensando um bocadinho mais macro relativamente à gestão da sociedade de debates. Nessa altura começámos a pensar também do ponto de vista da integração internacional do movimento. Mandámos uns e-mails a algumas pessoas, acabámos por ir para dar uma formação em debate competitivo à Eslovénia, por receber formação na Eslovénia, e depois acho que verdadeiramente foi a partir do momento em que recebemos formação que as coisas começaram a correr melhor e que as coisas começaram a crescer mais. Mas depois, quando nós estávamos também foi interessante que eu continuei a ouvir o Ninguém Se Interessa durante muito mais tempo, porque depois era, isto é em Direito e em Economia, mas, fora isso, ninguém se interessa. E depois começaram a surgir um grande grupo de pessoas, por exemplo, na Faculdade de Ciências. Tudo bem, mas isto fora da Universidade do Porto, ninguém se interessa. Eu, pronto, tudo bem. Mas depois começou a surgir em Lisboa também uma sociedade de debates. Lisboa e Porto, mas fora de Lisboa e Porto ninguém se interessa. Pronto, tudo bem. Mas depois começou a surgir no Minho, começou a surgir na UTAD, começou a surgir uma sociedade de debates, outra sociedade de debates em Lisboa, Coimbra. Quer dizer, neste momento já temos coisas no Algarve, pessoal que está a debater nos Açores. Pronto. Obviamente na Católica, onde vocês vão debater no próximo dia 27, 28 e 29 de maio. Acho que um dos principais obstáculos que nós temos ao debate competitivo é precisamente este. É as pessoas não acreditarem que, no seu contexto, é possível fazer um projeto e é possível que esse projeto seja bem sucedido. Agora, eu acho que esse argumento, se era minimamente plausível quando estávamos em 2008 e 2009 e mesmo 2010, estamos em 2016, há 12 sociedades de debate espalhadas pelo país, há centenas de pessoas a debater, já se organizaram dezenas de torneios pelo país fora. Acho que não há desculpa rigorosamente nenhuma para as pessoas continuarem a achar que não é possível criar um projeto de debates no seu respectivo país. Para além de que as condições para o fazer agora são muito melhores, quer do ponto de vista da formação, quer do ponto de vista dos financiamentos, e, portanto, está nas vossas mãos criarem uma sociedade de debates aqui no Instituto Politécnico do Porto. Mais questões? Faz mal. Qual foi a coisa mais interessante que aprendeste durante o debate? Gostei imenso de uma ideia que
Não sei se é a mais interessante, teria de pensar talvez um bocadinho melhor para perceber se essa era a mais interessante, mas lembro-me de uma que fiquei completamente boquiaberto como é que alguém se lembrou daquilo. Foi no final do torneio do Cambridge Ivy de Intervarsity, do torneio de debates de Cambridge, em que há um tipo que a moção era: esta casa quebraria o monopólio criaria um concorrente, um motor de pesquisa concorrente ao Google, de forma a quebrar o monopólio do Google nos motores de pesquisa. Isto é um bocado repetitivo, não era isto, mas era parecido com isto. A ideia fundamental era esta, de criar um concorrente ao Google de forma a quebrar o monopólio do Google. Estávamos a discutir os problemas ou as equipas lá estavam a discutir os problemas dos monopólios, outras a dizer porque é que os monopólios podiam ser simpáticos, particularmente podiam ser mais eficientes, particularmente naquele caso dos motores de busca e de outros casos, não sei o quê. E há uma equipa que acaba por ganhar o torneio e o debate, ou o debate e o torneio, fundamentalmente com a seguinte ideia: o monopólio do Google nos motores de busca permite ao Google ter lucros extraordinários que o Google vai poder utilizar e tem usado para quebrar outros monopólios noutras indústrias, e os benefícios agregados de Google poder quebrar os monopólios no conjunto de todas essas indústrias é suficientemente benéfico para nós tolerarmos o monopólio do Google nesta indústria. Ok? É rebuscado, mas é bom. Pronto. Foi uma das coisas que talvez me tenha dito. Eu nunca pensaria numa coisa destas. Mas sim. É isto. Mais questões? Preferes provar que estavas certo ou aprender uma coisa nova? Ou seja, como ganhas, provas que estás certo, ou perdes e aprendes uma coisa nova? Não sei. A minha namorada tem uma coisa engraçada que diz. Ela diz que... eu digo isto porque ela é chinesa e portanto fala em inglês. The most beautiful sentence in the world is not I love you, but you're right. Eu não tenho assim tanta certeza, mas acho que depende um pouco também da questão. Há questões relativamente às quais relativamente à generalidade das questões, eu gosto muito de mudar de opinião. Geralmente fico contente por mudar de opinião. Portanto, acho que isso acaba por ser... Mas também gosto muito de convencer outras pessoas de que estava certo. Isso é um dilema muito grande. Geralmente eu gosto de convencer pessoas que estou certo, até elas me convencerem a mim e mudar de opinião. Portanto, eu gosto do debate. Quer eu convença alguém, quer seja convencido, fico sempre a gostar do que se passou. Quanto a estas duas coisas, não havia verdict final nenhum. Provavelmente, mas eu podia defender uma ou outra perfeitamente. Aliás, é das coisas mais engraçadas no debate competitivo, é que se aprende também a ver os dois lados da questão. E esta é uma coisa em que, de facto, há dois pontos de vista. Eu gosto bastante de convencer e de ser convencido. Bem, a última questão, duas, acho que temos espaço para duas. Já surgiu alguma vez a situação de ter que defender um argumento que não era de todo da sua opinião? Constantemente. Se eu tivesse opinião sobre tudo, isso provavelmente aconteceria cerca de 50% das vezes. Como eu não tenho opinião sobre tudo, acontece um bocadinho menos. Ou pelo menos uma opinião formada, sustentada sobre tudo. Mas acontece com muita frequência no debate competitivo. E aquilo que as pessoas fazem é tentar... Um dos principais desafios é defender uma coisa com base nas razões que nós achamos que essa posição deveria ser defendida e não com base naquilo que na forma como geralmente ouvimos as pessoas a defendê-la. Porque há muitas opiniões que até seriam perfeitamente razoáveis, só que geralmente são defendidas de uma forma estúpida. E há razões muito melhores para defender determinadas coisas que nem sempre aparecem no debate. No debate público. E que às vezes têm a oportunidade de aparecer até no debate competitivo, até porque as pessoas são mais desgarradas disso. Às vezes as pessoas perguntam, mas não é difícil nós defendermos uma coisa na qual não acreditamos e ser convincentes com isso no contexto de um debate? Eu acho que às vezes até é mais fácil.
Porque uma das grandes tentações que as pessoas têm, quando estão perfeitamente convencidas de que têm razão, de que é mesmo aquela a solução, é, em primeiro lugar, apresentarem os argumentos que as convencem a elas. E às vezes aquilo que nos convence a nós pessoalmente não é algo que seja fácil nós transmitirmos para os outros. Aquilo que nos convence não precisa de ser aquilo que é mais... Não precisa de ser aquilo que é mais persuasivo para a generalidade das outras pessoas. Pode ser coisas que são muito baseadas na nossa experiência pessoal, por exemplo. E depois, nós somos muito menos, quando estamos convencidos sobre uma determinada coisa, somos muito menos exigentes na forma como argumentamos. Porquê? Porque todas as pessoas têm um detector de treta. E o detector de treta é muito mais sensível quando nós estamos a defender algo em que não acreditamos. Por exemplo, não, isto é treta, treta, treta. E estes detectores de treta são muito úteis para as pessoas aprenderem a debater. Elas têm de ser críticas relativamente àquilo que estão a fazer. E nós somos muito mais críticos quando estamos a defender uma posição que não é a nossa, o que muitas vezes faz com que nós sejamos melhores a defender uma posição que não é a nossa. Muito rápido, uma última questão. Sim. Falaste-se há pouco que o debate faz evoluir a sociedade. Nesse sentido, eu concordo, no sentido do debate autêntico, mas a pergunta que te faço é se acreditas que quem entra neste tipo de debates o faz nesse sentido da sociedade evoluir, ou se o faz a pensar em adquirir competências de debate para um futuro na política, por exemplo? As duas coisas não são mutuamente exclusivas. A maior parte das pessoas que entram no debate competitivo não querem um futuro na política. Acho que, aliás, nós não teríamos tanta gente se assim fosse. E, sobretudo, não teríamos tanta gente que não está, nem quer estar ligado a nenhum partido, nem a nenhuma juventude partidária, etc. Embora sejam pessoas que, geralmente, estão ligadas a diferentes movimentos e que gostam de ter alguma forma de participação cívica, devido à reputação dos partidos e das juventudes partidárias estar nas ruas da amargura em Portugal, muitas destas pessoas não querem fazê-lo. O que é que, portanto, do ponto de vista da motivação das pessoas, acho que há pessoas que têm diferentes tipos de motivações e que elas não precisam de ser sequer exclusivas. Nós podemos querer, e aliás, aquilo que eu disse no início foi que muitas vezes as pessoas entram no debate competitivo para melhorar competências e acabam por querer melhorar as coisas. Às vezes as pessoas que querem entrar no debate competitivo para melhorar determinadas competências, nomeadamente por causa da parte política, acabam por também sair muito rapidamente. Até porque algumas delas aprenderam vícios absolutamente terríveis do ponto de vista do discurso político nos partidos. Algumas conseguem recuperar desse handicap, outras nem por isso. E ficam sempre muito frustradas por não lhes darmos o devido crédito por elas falarem alto. Eu acho que o debate competitivo não tem de ter como missão acho que deveria ter como missão melhorar a sociedade, mas cada uma das pessoas que entra no debate competitivo também não tem necessariamente de ir para lá com esse fito. Há riscos de nós estarmos a treinar sofistas, manipuladores, etc. Mas por isso é que eu acredito que o debate competitivo tem de ser democratizado. Tem de ser uma coisa acessível, não apenas a um conjunto de elites em determinados cursos, em determinadas universidades, a debater em inglês, por exemplo, mas acredito que deve ser uma coisa que deve ser acessível à esmagadora maioria da população, pelo menos a prazo. E por isso é que eu estou muito interessado, por exemplo, em criar sociedades de debates em escolas secundárias e de garantir que nas escolas secundárias as pessoas também têm acesso ao debate. Se ele for democratizado, acho que isso é uma garantia de que eles podem conhecer os truques, ou os políticos, falando aqui de uma forma genérica, podem conhecer os truques e usar os truques. Mas eles só resultam se quem está do outro lado não os conhecer também. Se quem está do outro lado não conseguir pensar de forma crítica. Se as pessoas, se os cidadãos em geral, estiverem munidos das competências de pensamento crítico que o debate fornece, não há sofismo que valha a nenhum político. E por isso é que acho que o debate em balanço é muitíssimo mais positivo do que, do ponto de vista dos seus efeitos, dos seus efeitos sociais, é muitíssimo mais positivo do que negativo. Dou por encerrada a sessão, uma salva de palmas novamente. Muito obrigado. Termina assim
primeiro dia da Licenciatura da Comunicação. Amanhã estamos de volta às 11 da manhã com Germana Almeida, que é o diretor de comunicação da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, com comunicação desportiva.